Que a paz do nosso Divino Mestre permaneça com nossos corações hoje e sempre. Nós vamos falar hoje, não é, sobre a quarta fase do luto, não aguento mais, sob o título da depressão. Não é? Diz assim: que farei se uma tristeza se apodera do meu coração? O que farei? Um espírito muito bondoso, citado no Evangelho segundo o Espiritismo, diz para nós: ora, essa tristeza que se apodera do nosso interior está profundamente ligado com o aprisionamento do nosso espírito por esse corpo que nós temos para exercer a nossa vida reencarnatória. Essa vontade que ele tem de liberdade, de ser livre da sua forma de pensar, o aprisiona. E ele sente dentro de si uma tristeza profunda que lhe visita o íntimo. Por ora uma apatia, uma não conformação. Muitas vezes são tristezas escondidas sobre alegrias efêmeras. Ele acrescenta: esperai, aguentai, tanto quanto for possível, porque se assim o fizestes, estarás preparados para os seus deveres da vida mortal. Estarás preparado por todos os deveres que vão além do pai, mãe, da família, mas os deveres de si para com a sociedade, para nos relacionarmos uns com os outros. Esperai, mas esperai pacientemente, que a glória de Deus se fará presente. A mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25, a melancolia. E o nosso irmão traz sobre o nome de Francês de Genièvre, numa cidade de Bordeaux, onde Kardec recebe essa mensagem profundamente importante para nós nos dias de hoje. A depressão, à época, e muito antes de Kardec, quando ele traz o livro dos Espíritos, está ligada à melancolia. Não se reconhecia a depressão como hoje nós usamos a palavra, não é? Nós tínhamos aquela apatia, aqueles mal súbitos, o desinteresse pela vida. Então, caracterizava-se, não é, muito como uma reação feminina, porque era provável os achaques, não é, da alma. Era quase normal ser entorpecido por ela. Hoje, a Organização Mundial da Saúde diz assim para a gente, não é, que 75% da população há de ter depressão até 2030. Particularmente no Brasil, nós temos por volta de 10% da população. É muita gente, não é? São muitas pessoas. E nós estamos falando, no dia de hoje, de um estudo que não previa, na sua forma de caminhar a humanidade, que nós estaríamos no estado de pandemia. Esse estado que nós nos encontramos acelerou os processos da mente, acelerou os processos da ansiedade. E mais do que uma enfermidade atual, retratada, reconhecida, não é, como necessidade de tratamento para o equilíbrio físico e harmônico do espírito, nós estamos falando de pessoas que sofrem, não é, os ataques mentais de muito antes de reencarnar. Porque a depressão é, sim, uma doença da vida pretérita, onde o espírito desistiu de lutar, onde os desafios foram maiores do que a sua força de vontade, onde os desafios, pelos esforços empregados, abateu o espírito. E ele traz consigo essa bagagem
Muitos de nós talvez desconheçamos, não é? Mas está lá. E nós somos surpreendidos um dia por essa apatia, por essa necessidade de ter um apoio para além da vida mortal, não é? A depressão é uma enfermidade que precisa, sim, de cuidados médicos, precisa de terapia, precisa de assistência espiritual. Mas, sobretudo, ela depende da nossa vontade e de nosso esforço de vencer as nossas próprias adversidades. E é buscando esse caminho do autoconhecimento, não é? Por que é importante nós nos conhecermos? Para saber onde iniciar a nossa luta perante essa enfermidade, como tantas outras. Em especial, hoje nós trazemos, não é? Porque faz parte, é característico da nossa fase após a morte, nós nos deprimimos. Dizemos que nós não aguentamos mais. Porque, veja, se é um processo do espírito que está para além dessa vida e anterior, é normal que, perante a ausência do ente querido, nós possamos ficar deprimidos. É natural. Porque o Livro dos Espíritos diz assim, o homem foi um ser feito, nós fomos feitos, para viver em sociedade. Mesmo que nós tenhamos divergências na família, na sociedade, no trabalho, isso é uma questão, não é, cênica, né, do cerne, da estrutura que nós viemos aqui cumprir para reajustar. Não importa isso. Nós viemos aqui para nos relacionarmos. E a relação do homem, do espírito, está na potência do amor que ele tem. Qual o propósito de Jesus vir até nós? De ensinar-nos a amar o próximo. E o exercício deste amor, ou ausência, porque a depressão se comprova por uma ausência de amor, faz com que nós tenhamos essas quedas. Uma característica de nós estarmos deprimidos, não é? É o medo, é a raiva. São culpas. Porque nós não fizemos, às vezes, tudo o que nós podíamos. Não amamos o suficiente. É aquela nossa velha mania de deixar para amanhã, não é? Alguém fala, vamos fazer isso agora? Não, deixa para amanhã. Vamos, é importante, vamos, a gente já resolve logo. Não, amanhã tem tempo, a gente vai resolver. Mas o amanhã, olha como nós somos interessantes. Ele não existe. O amanhã não existe. Nós projetamos uma reorganização para o dia de amanhã, uma nova vida, esperanças, porque o Evangelho fala da esperança, e a esperança é o amanhã. Mas, de fato, ele não existe. Ele só comprova por existência da vida do ser quando nós estamos vivendo hoje. Então, quando alguém fala, vamos resolver isso agora, nós deveríamos ter a prontidão de caráter, a prontidão do espírito de dizer, vou. Vamos agora? Vou. Você pode me ajudar? Sim. Ah, mas eu estou com uma dificuldade assim, não seria melhor deixar para... Não, agora. Por quê? Quando se comprova, de fato, a ausência daquele ser que nós amamos, é a nossa primeira cobrança. Por que eu não fiz isso enquanto eu caminhava com aquela pessoa? Por que eu não tomei um café? Por que eu não ouvi? Por que eu não declarei que eu amava? Por que eu não perdoei? E nós pensamos, não é? Eu podia ter feito tudo isso. Mas se eu fosse um espírito vigilante, com essa retidão que o Evangelho nos ensina, eu ia superar mais facilmente essa fase. Mas, às vezes, ou muitas das vezes, eu não sou. E, por conta disso mesmo,
eu sou, não é, atacado pelo remorso, pelas coisas que me são cobradas e que eu não fiz. É como nós aprendemos nas músicas, não é? Eu queria ter amado mais, vivido mais. Se eu tivesse amado mais, a dor seria menor? Talvez. Mas com certeza, nós teríamos a consciência da paz. Porque a consciência tranquila é algo a se pensar, não é? Porque ela depende da trajetória de cada um de nós, que é única, que é individual, que é intransferível. Então, quando aquele que eu amo não está mais presente, essa relação de amor não se faz, eu vou entender que o meu processo íntimo reinicia-se pela estrutura que eu construí até aquele momento, que independe da idade, mas que depende, sim, da minha maturidade. O Evangelho diz lá nos seus primeiros capítulos que nós temos o senso da maturidade real. O que é a maturidade real? É aquela que nós estamos vivenciando. Eu estou aproveitando o máximo a vida que eu tenho neste momento, o meu hoje, utilizando o meu dever, o que eu tenho como ética, o que eu tenho como valor. Nós aprendemos, não é, dentro da filosofia, eu gosto sempre de trazer a filosofia, porque a filosofia é algo do nosso cotidiano, não é? E principalmente porque eu dou aula, né? A filosofia diz algo sobre o valor. O que é o valor? Porque há pessoas que dão valor para uma árvore. Há outras que não. Há pessoas que dão valores demais para os seres. E que, conforme elas dão este valor, elas são desestimuladas, não é? Se sentem pouco agradecidas, porque apreciaram demais os seres, como se eles tivessem culpa do valor que você deu a eles. O valor, ele não é real, não é? Ele está no entendimento e compreensão de cada um. Se eu valorizo uma árvore, eu entendo que ela tem uma potência de se reproduzir, de permanecer milênios sobre essa humanidade. Se eu valorizo uma pessoa, eu tenho que ter consciência que um dia ela deixará de existir, como eu também. Mas que essa alegação, de forma nenhuma, pode passar por aquele crivo que nós utilizamos quando a pessoa desencarna, não é? A vida é assim para todo mundo. Eu vejo as pessoas justificar. Ora, a pessoa morreu, nós vamos morrer também. Isso é consolo? Isso é caridade para com o outro? É caridade com você mesmo? Ou é ainda a ausência de compreensão da vida sobre a terra e da sua continuidade na vida do Espírito? Que valor que eu dou para a vida que eu tenho? Porque, veja, nós falamos sobre morte, não é? Do corpo físico, dentro da doutrina dos espíritos. Mas o espírito nós já viemos aprendendo, não é? Que ele segue viagem. Quando eu estou nessas fases do luto, porque nós vamos falar de 7 fases, não é, dentro da doutrina. Quando eu estou nessas fases do luto, todas elas podem me visitar a qualquer momento. Nós estamos visitando uma ordem cronológica para nós entendermos o que é. À medida que nós vamos compreendendo isso, nós vamos ver que aquele início que nós não nos conformávamos com a pessoa que partiu, pode não acontecer na primeira parte, num primeiro momento. Que a raiva não acontece exatamente no segundo passo, mas que pode acontecer nesses vários passos de um período de 6 meses a 2 anos, que é a ausência daquele ser. Se nós amamos, não é? Ou se nós não amamos. E esse ser se constitui, nós sempre chamamos de gente querida, aquele que nos agrada o coração, que nos é importante.
Então, ela vai permear a nossa história. Ela vai nos revisitar as estruturas emocionais e descobrir: eu estou pronto para o que está por vir? Eu estou pronto para vivenciar esse momento? Talvez seja muito vago nós falarmos isso, mas quando nós trazemos para nós, e a mídia, nos últimos tempos, tem trazido isso, quando ela diz, nós estamos falando de filhos que foram embora. Nós estamos falando de pais e mães que não estão mais aqui. De amigos. Nós estamos falando de pessoas próximas a nós que nos foram importantes e que afiguram hoje um número, uma estatística para a mídia. Mas para nós que vivenciamos o luto, é constante. E é preciso nós aprendermos a lidar com essa emoção. Falar ainda da depressão é um tabu. É normal, né? Nós falamos a respeito, a Organização Mundial da Saúde, não é? Diz. Nós não estamos aqui direcionando hoje exclusivamente a depressão, porque nós sabemos que a depressão, além de tudo, é uma ausência de substâncias químicas no organismo. Ela não se justifica mais por aquelas frases, isso aí não é nada. Isso é falta do que fazer. Veja, meus amigos, como é a nossa posição mental perante uma enfermidade dessa. Nós não colaboramos com o nosso amigo, com o nosso familiar, nem conosco mesmo, quando nós falamos isso. Nós nos desatendemos a respeito de como tratar essa doença. Se nós temos um amigo, vamos indicá-lo sim. Olha, você precisa de uma ajuda médica. Não é só rezar. Se a doutrina orientasse só rezar, ela nem precisaria ter estrutura de doutrina, porque isso nós estamos em todas as instituições. O orar faz parte da nossa ligação mental com a espiritualidade existente, como nós acreditamos, para que nos fortaleça o espírito e nos dê ânimo e coragem para buscar a solução para as nossas dificuldades. Orar somente esperando a graça divina é como orar sem merecimento. E nós aprendemos que Deus é justo e bom, misericordioso, exatamente por quê? Porque quando Ele nos olha, Ele vê que todos nós temos potencial, capacidade de resolver as nossas dificuldades, mas que é preciso nós irmos até Ele, porque Ele nunca deixou de estar conosco. Então, se eu tenho uma dificuldade que não se resolve, se eu acho que eu não sou amado, que aquele que eu amei não volta, e eu sou inconformado, vamos acordar. Vamos acordar e descobrir que, para amar, eu não preciso só dizer para o outro que eu o amo, mas eu tenho que ter cuidados e zelos para comigo mesmo que se reflitam na atitude, na ação que eu tenho um com o outro na minha vida cotidiana, que pode sim passar despercebido por mim, mas que não passa para Deus. Porque quando Ele precisa de alguém de nós, um veículo, um instrumento importante para agir na vida do outro, Ele busca, mas Ele só nos busca porque encontra dentro de nós essa capacidade de interagir com a sua lei de amor. Aquele que apenas sofre pela sua dor, pouco se auxilia e auxilia o outro. A morte é um processo de dor extrema. É uma linha invisível daqueles que continuam e daqueles que podem, por via das dúvidas, não continuar. Nós temos aí uma questão principal, que é a valorização da vida. E por pouco valorizar esta vida, muitos acham que abreviá-la é mais fácil, e não é. Os tormentos que nós adquirimos para nós,
voluntariamente se justificam no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo específico, porque nós ainda não estamos habilitados a edificar o nosso pensamento buscando as coisas do alto, segundo Jesus nos ensina. Primeiro as coisas de Deus e depois o restante. Eu não posso não querer cuidar de mim, cuidar do outro exacerbadamente e achar que pratico bem. Porque você pode praticar, mas você não é caridoso, principalmente com você mesmo. A depressão é um estágio onde nós todos buscamos, da leve à mais agravada, equilibrar as nossas emoções. Então, eu tenho que viver o hoje sem fantasiar. Está tudo bem? Não. Não é que não está bem, eu digo que está bem. Porque isso faz com que você não cresça. Que você não reconheça os sinais dentro de você. E quando você passa pelo processo depressivo, é lhe cobrado essa atitude que você fantasiou, que você não respondeu verdadeiramente durante a sua trajetória sobre a Terra. Quando a depressão se instala, porque ela se instala, não é? Eu preciso, sim, de auxílio. E principalmente de terapias. Esta casa, há um veículo, não é? Há um instrumento que pode auxiliar nesse sentido. Processo de terapia para o quê? Reconhecer essas emoções superficiais que eu fantasiei, que eu disse que não tinha. E que não era verdade. Que eu dizia que estava bem, não estava. Para poder soerguer. Porque se isso de alguma forma fosse uma mentira, veja, nós não teríamos casas espíritas lotadas. Nós não teríamos, dentro das UBSs, das AMAs, de toda a instituição que recorre, não é, ao tratamento mental, fila de espera, porque não há vagas, não há profissionais suficientes para atender os 10% da população brasileira. Nós estamos falando de 10% da população brasileira. Não vou reproduzir aqui do mundo que não sei. Nós precisamos estar atentos. Não é? Conosco, viver uma vida sadia, de harmonia, buscando praticar de fato o que o Evangelho diz. O amor. Amar o outro. E para amar o outro, são pequenos cuidados. Você está bem? Quando uma pessoa parte, nós gostamos muito de falar, eu acho que já devo ter citado em alguma das palestras, os meus sentimentos. É ou não é? Os meus sentimentos. Tá. Que sentimento é esse? Vamos refletir. Que sentimento é esse que você oferece ao outro? Meus sentimentos. É o que eu ouço falar. O que a grande maioria de nós talvez não saiba, mas que é bom nós relembrarmos, que esse tipo de expressão não auxilia. E que hoje os grupos que estão estruturados para poder elaborar essa construção do ser, do nosso ser que se despedaça, diz assim, que ao invés de nós falarmos meus sentimentos para o outro, nós devemos falar assim, eu posso lhe ser útil em alguma coisa? Como todos nós temos a leve tendência a recuar perante o desafio por medo, por má administração, talvez, das nossas emoções, nós não oferecemos isso ao outro. Então, tranquilamente, nós dizemos, meus sentimentos. Mas se eu que estou recebendo não sentir verdade, você me ajudou? É a mesma coisa que velar um corpo sem estar presente. Mesmíssimo. Então, quando nós falamos, não é, nós temos que buscar, dentro de nós, expressar
aquilo que de fato nós sentimos. E acompanhar o que acontece no mundo. Porque se hoje as pessoas se sentem desamparadas, desconsoladas, e é só os senhores observar na sociedade, se desesperam, não sabem o que fazer, é porque o mundo vem crescendo a um determinado tempo, com ótimas ferramentas de conhecimento, e nós estamos lidando pela vida ignorando o que acontece. Emmanuel, o nosso querido Emmanuel, não é? O mentor do nosso Chico Xavier, diz que nós estamos na infância da humanidade. Quando ele fala isso, eu confesso que a primeira vez que eu vi isso, eu me choquei. Falei, como assim? Eu me esforço, eu tenho vontade, eu quero melhorar. Como é que eu estou na infância? Mas nós vamos aprendendo, né? Graças a Deus por isso. Nós vamos aprendendo que, devido às nossas reticências, ao convite insistente do Evangelho, nós vamos deixando para amanhã o que nós poderíamos resolver hoje. E se nós resolvêssemos de fato, nós não cobraríamos de nós hoje o perdão que nós não oferecemos, as desculpas que nós poderíamos oferecer de fato. Nós não nos lamentaríamos, não é? Pai e mãe ter partido para a espiritualidade, irmãos, tios, se nós oferecemos a oportunidade do outro dizer, eu perdoo, ou mesmo que não diga, porque o Evangelho não cobra que nós tenhamos as mesmas posições. Ele cobra, sim, que você tem o dever de poder oferecer o seu melhor. Um assunto extensíssimo, né? Que nós temos vontade de falar, de continuar, mas que é preciso nós lembrarmos que Jesus era um profundo conhecedor da nossa alma. Jesus estagiou em todas as diversidades da nossa alma. Ele não chegou à esfera crística pulando a humanidade e as suas próprias vidas em busca da perfeição. Jesus compreendeu que nós não faríamos tudo isso numa única reencarnação. Mas ele disse, se tiveres fé, nós poderíamos vencer a nós mesmos a cada uma. Esse é o nosso compromisso da vida reencarnatória. Pela fé, vencer a nós mesmos. E que por hoje nós possamos estar esquecidos. E jogando todo esse nosso medo, toda essa nossa culpa, naquele que partiu, quando as resoluções ainda são de caráter íntimo. Ele compreendia essas fraquezas humanas. Compreendia a nossa dualidade, não é? Porque nós somos seres que dizem sim querendo dizer não. Falar não querendo dizer sim. E quando não está em nenhum desses estágios, não sabe o que dizer. É a dualidade do espírito. A própria imperfeição faz com que nós não tenhamos a firmeza, a confiança em Deus de reafirmar aquilo que nós queremos trajetar, né? Então, Jesus, conhecedor disso, permitiu que nós, pela nossa liberdade de agir, pudéssemos seguir adiante. Vamos fazer bom uso da nossa forma de pensar, bom uso da nossa forma de agir, sobretudo com caridade. A prática material, importantíssima. A prática moral é da excelência do amor. Que nós tenhamos paz, não é? Paz para poder seguirmos adiante dentro desse processo de conhecer aquilo que nós necessitamos, sentindo a dor do outro. Sentindo como é difícil estar no lugar do outro. Mas que, talvez, por nós sermos abençoados e agraciados, nós não tenhamos que passar por aquele processo nesta vida que nós estamos dando continuidade. E que o nosso papel é colher, reharmonizar, harmonizar tudo aquilo que nós desrespeitamos na vida pretérita, aperfeiçoando
na dor do outro. É um processo contínuo que exige de nós amor ao extremo, o amor que todos nós estamos capacitados para dar. E finalizando, já finalizando, infelizmente, diz que Jesus tem uma parte importante. Jesus estava em Cafarnaum e foi procurado por um homem muito importante de uma sinagoga. Esse homem diz, meu nome é Jairo. Queria muito que tu fosse à minha casa e curasse a minha filha. Ela é enferma há 12 anos. Eu gostaria de vê-la curada. Tudo fiz, tudo dentro da lei. E meu amor extremado, mas nada consegui. Eu sei que tu, se tocares nela, ela vai viver. Jesus vai ao encontro da filha de Jairo, E no caminho, alguém toca as suas vestes. E ele diz, quem me tocou? E ele procura, e uma mulher se apresenta. Eu toquei, mestre. Sofro há 12 anos. Tenho uma hemorragia ininterrupta. Essa mulher é curada. Jesus segue para a casa de Jairo. E lá encontra, a filha desfalecida. E os seus apóstolos, seus discípulos apavorados. Morreu. Ela morreu. Jairo se desespera porque ele, enfim, cuidava daquela filha há 12 anos. E justo no momento que ela foi ser curada, ela parte. Jesus diz assim, Jairo, confie e não temas. Ela apenas dorme. Jesus adentra o local onde está a criança, 12 anos, a mesma idade da mulher enferma. Adentra o lugar e toca. E tocar num corpo morto é uma impureza aos judeus. Jesus toca aquela menina e diz, desperta. A criança desperta. Ninguém sabe dizer o que aconteceu depois, Tudo o que se sabe é que ela deve ter vivido como nós, ter apreciado a vida e partido naturalmente. Jesus diz para nós na manhã de hoje, tu que dormas, desperta. Muita paz a todos.